será que nós brasileiros entendemos bem o que anda acontecendo na economia mundial e brasileira? O que a alta ou queda do dólar interfere na nossa economia? Porque se fala em crise global, mas aqui no Brasil existe todo um otimismo. Por isso e tudo mais, vamos ao quadro O Balanço da Economia com Gustavo Vilela. O Balanço da Economia está no ar. Você que nos acompanha pela rede, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. O assunto de hoje é crescimento econômico das pequenas cidades, as cidades mais afastadas dos centros urbanos. O que elas estão fazendo para crescer, para atrair mais empresas, para dar mais emprego e ter melhor infraestrutura econômica. Para falar sobre o assunto, hoje eu falo com Jaci Tadeu, um engenheiro de formação, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Itapevi, uma cidade aqui da Grande São Paulo, e vice-prefeito também do município. Jaci, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço da Economia. Espero que seja muito proveitoso aqui o nosso tempo. Obrigado você, Gustavo, eu que agradeço. Itapevi é uma cidade que fica a 30 quilômetros aqui da capital de São Paulo e deixou de ser dormitório. Muitas cidades no Brasil hoje em dia ainda são dormitórios, só servem para os moradores dormirem à noite e de manhã eles pegam condução e vão para outros municípios. No caso de Itapevi, ela cresceu, conseguiu mais que dobrar o orçamento dela em pouco menos de 5 anos. Hoje o orçamento da cidade chega perto de 600 milhões de reais. É um valor alto para uma cidade que era considerada pobre até 5, 10 anos atrás. Jaci, explica um pouquinho qual é o segredo de Itapevi. Vocês aí estão chegando perto de grandes cidades, não é? A cidade vizinha a vocês, Barueri, também aqui na Grande São Paulo, tem um orçamento previsto aí de cerca de 1,5 bilhão de reais. E Itapevi, não é? Está com um orçamento que eu estou olhando aqui, 550 milhões de reais. Qual é o segredo para isso? É apenas talento econômico ou vocês contam com a ajuda do governo estadual, do governo federal? Nós temos que dividir em algumas etapas. Primeiro, Itapevi era uma cidade tipicamente dormitório, ou seja, ela só exportava mão de obra para os grandes centros. Por eu ser oriundo da Ciesp, Fiesp, comecei a buscar, dentre os companheiros, empresas que se interessassem por Itapevi. Posteriormente, nos primeiros contatos, fomos muito transparentes, muito objetivo e o grande foco do desenvolvimento era a geração de mão de obra, era a geração de emprego. Com isso começamos a levar as primeiras empresas. Posteriormente uma empresa fala para outra e aí foi um atrativo natural. Tivemos um pequeno incentivo no início como ITBI, ISS de obra e IPTU, 10 anos de IPTU, que hoje já caiu. E a localização da cidade era muito importante, é importante porque você tem o eixo Castelo, o eixo Raposo e o Rodoanel interligando. Consequentemente, essa geração de emprego fortaleceu o comércio da cidade. Hoje nós somos o terceiro melhor comércio da região metropolitana. As pessoas estão comprando mais na cidade e deixando de ir para as cidades vizinhas, é isso, José? Além de acontecer isso, Gustavo, as cidades vizinhas estão vindo até Itapevi adquirir bens. Isso foi algo que nós não esperávamos e aconteceu naturalmente. Mas, de uma certa forma, o comércio saiu fortalecido. Jaci, os problemas das cidades vizinhas, problemas de infraestrutura, problemas econômicos até, terminam respingando em cidades que estão crescendo, como é o caso de Itapevi, por exemplo, não? De uma certa forma, sim. Quando você tem uma cidade que ela cresce em franco desenvolvimento, cria em volta polos que necessitam e vivem desse desenvolvimento. Então, quando a gente discute a região, você tem interesse em ter uma região rica e não uma cidade rica. Tem que ser a região, porque os problemas das cidades vizinhas vão afetar com procura de saúde, procura de moradia, emprego, e aí você leva para o micro-região o problema da macro-região que é São Paulo, né? Então você tem que pensar como um todo. Mas isso, graças a esse fórum que começou há algum tempo atrás, os prefeitos estão com a cabeça mais aberta, os gestores técnicos estão com a cabeça mais aberta e há uma integração entre as prefeituras. Jaci, falando de impostos agora, que mexe diretamente no bolso de quem está assistindo a gente em casa agora, né? Itapevi tem isentado as empresas de pagamento de impostos. Antigamente se dava isenção de IPTU de 10 anos para a empresa poder se instalar no município. O senhor comentou isso no começo da entrevista, não é? Hoje, como que está esse perfil? No início nós tínhamos o ITBI, que é no início da compra do imóvel, o ISS da obra
e os 10 anos de IPTU. Certo. Essa lei ela é renovável ano a ano. E nós retiramos o ISS da obra. Então a empresa praticamente tem o ITBI, que é muito pouco, e 10 anos de IPTU. Que eu diria, pelo tipo de investimento que a empresa faz, é quase nada. O que é atrativo mesmo na cidade é a localização, é o tratamento, é a transparência com que o governo dá e a credibilidade que a gente adquiriu na região. Porque um investidor, um empresário, ele quando vai para uma cidade, ele coloca empreendimento, ele coloca todo o investimento e quer o retorno. Que retorno? Que o retorno seja garantido. Porque saber o negócio dele, ele sabe. Dar retorno do seu empreendimento, ele sabe. O que ele precisa é apoio do governo. Qual é o maior mercado de Itapevi hoje? A prestação de serviço, indústria, comércio, galpão, né? Centros de distribuição? Qual é o maior? Excelente pergunta, porque normalmente as cidades têm uma característica empresarial. Itapevi não tem, muito heterogêneo, é muito. Nós temos 3, 4 empresas ligadas à área farmacêutica, temos empresas ligadas à área de alimentação, temos empresas ligadas à área de distribuição, logística, temos área industrial como metalúrgica, enfim, fundição. Itapevi ainda não tem essa característica e acredito que não terá. Por ela ter um espaço muito grande ainda na zona industrial e ela ter terrenos muito próximos a Rodoanel, a Castelo Branco, a Raposo, ela vai ser bem heterogênea a oportunidade de investimento na cidade. Não acredito que tenha uma característica, não. Está sendo positivo essa pluralidade toda na cidade. Jaci, o governo federal anunciou recentemente, né, que quer incentivar as prefeituras e os governos estaduais a exportarem mais, a venderem mais para outros países. Itapevi tem algum desempenho nessa questão? Em 2005, nós queríamos desenvolver um porto seco na cidade. A ideia do porto seco era já prevendo esse problema de trânsito que envolve a megalópole de São Paulo. Só uma pausa, assim, olha, em primeira mão para você, com exclusividade aqui no Balanço da Economia, sendo anunciado aí a intenção de uma construção de um porto seco em Itapevi, a 30 quilômetros da cidade de São Paulo. É um envolvimento que vai abranger o governo do estado, o governo federal. Porque nós temos a linha do Ferroban, que passa na nossa porta de Ambuitá, que é a grande área industrial. Então, através das ferrovias, nós poderíamos abastecer Campinas, abastecer o Porto, o Porto de Santos. Sim. E nós temos ali do lado, quer dizer, mas isso não depende só da gente. Nós levamos esse assunto para frente, tem que envolver o governo federal, tem que envolver o governo estadual, porque a solução não é para Itapevi, é para a macro-região, para a região metropolitana de São Paulo. E aí nós precisaríamos de investimento do governo federal e do governo estadual. Local, espaço e condições para fazer na cidade nós temos. Então esse seria um grande projeto para esse desenvolvimento da região oeste, um porto seco. E como você mencionou um tempo atrás comigo, outras cidades não têm mais área sobrando. Itapevi tem. Itapevi poderia ser o grande porto seco da região oeste, da região metropolitana de São Paulo. Muito bem. Falamos hoje aqui no Balanço da Economia sobre o crescimento das pequenas cidades. Eu falei com o Jaci Tadeu, que é vice-prefeito da cidade de Itapevi, uma das cidades que tem crescido significativamente o orçamento, né, por conta aí do incentivo dos governos estaduais, federal, né, e também, claro, pela competência da equipe econômica da cidade. Jaci, obrigado pela sua presença aqui no Balanço da Economia. Nos trouxe um furo de reportagem com o anúncio do Porto Seco aí, né? Essa projeto de Porto Seco lá, né? Em parceria com o governo estadual e federal. Obrigado, viu, pela sua presença aqui no Balanço da Economia. Obrigado a você, Gustavo. O Balanço da Economia fica por aqui. Você que nos acompanha pela rede, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. O Dinheiro e Negócios fica por aqui, mas tem outras exibições durante a programação e você pode ver também pela internet. negociosdobem.blogspot.com. Continue com o Hit Notícias. Tem uma análise direta com Denise Luque e a produção da Viviane Eduardo. Tem o Hit Esportes de segunda a sexta. Tem
tem o mundo da moda no Fashion Hit. Construa seus sonhos que naturalmente o sucesso virá. Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço. Tchau.